dois requisitos que estão no artigo 18, parágrafo 2º. Esses dois requisitos são a aprovação da população diretamente interessada mediante plebiscito. Então a população tem que aprovar, através de um plebiscito, a população interessada, não o Brasil inteiro, mas a população diretamente interessada na divisão daquele estado ou na união de dois estados, essa população vai se manifestar através de plebiscito. Esse plebiscito ele é convocado, meus amigos, lá pelo Congresso Nacional. Quem convoca plebiscito é o Congresso Nacional, através de um ato chamado decreto legislativo. Portanto, o Congresso ele convoca esse plebiscito através de decreto legislativo, perguntando ao povo, à população interessada naquela união ou divisão, pergunta se eles são ou não a favor dessa modificação. Feita essa aprovação da população diretamente interessada, aí nós temos uma lei complementar federal. Com essa lei complementar federal, aí sim temos a criação, portanto, de um novo estado no Brasil. Eu já ouvi comentários de que muitos, por exemplo, desejam a divisão do estado do Piauí, por exemplo, em Piauí do Norte, do Sul, do Maranhão, Maranhão do Norte, Maranhão do Sul. Tudo isso é possível, desde que haja o respeito a esses dois requisitos que eu passei para vocês. Tudo bem? Não é fácil? Então é possível sim a criação de um novo estado no Brasil, respeitados os requisitos lá do artigo 18, parágrafo 2º da Constituição Federal. Vamos à segunda pergunta do programa de hoje. Vamos a ela? Pergunte ao professor. Professor, é possível a criação de um novo município no Brasil? É possível a criação de um novo município no Brasil? Olha, minha querida telespectadora, eu diria para você que hoje, exatamente hoje, não. Porque existem lá os requisitos constitucionais para a criação de um novo município no Brasil, mas o primeiro requisito constitucional não está presente. Qual é esse primeiro requisito constitucional? Para que seja criado um novo município no Brasil, é necessário, primeiramente, uma lei complementar federal, determinando o tempo, o prazo no qual novos municípios poderão ser criados. Portanto, temos que ter essa lei complementar federal dizendo exatamente quando, em que prazo, novos municípios poderão surgir, poderão ser criados no Brasil. E essa lei complementar atualmente não existe. Então não existe ainda, até hoje no Brasil, essa lei complementar, fixando prazo para a criação de novos municípios. Essa lei complementar não existe. O Congresso talvez deva fazer essa lei complementar, até agora não fez, deve fazer. Porque não fazendo essa lei complementar, prevista lá no artigo 18, parágrafo 3º da Constituição, isso implica em inconstitucionalidade por omissão. Então o Congresso tem que fazer, mas por enquanto ele ainda não fez essa lei complementar. Mas vamos supor que o Congresso faça essa lei complementar federal, dizendo exatamente o prazo para a criação de novos municípios. Criada essa lei complementar federal, e aí? Quais são os outros requisitos? Não, os outros requisitos estão lá no artigo 18, parágrafo 3º também. Um requisito importante que deve ser cumprido, o estudo de viabilidade municipal. Tem que se verificar se a criação daquele município realmente é viável, economicamente falando. Porque no passado brasileiro, muitos municípios foram criados em vários estados da federação, municípios que não tinham condição de sobreviver. Municípios que não tinham potencial de arrecadação, eram municípios muito pequeninos, sem emprego, sem indústria. Não podem ser criados municípios se não houver viabilidade municipal. Outro requisito importante, também tem que ter a aprovação da população diretamente interessada. Então, se vamos, por exemplo, dividir o município X no meio, a população do município X tem que ser ouvida. Ou então, se vamos juntar os municípios X e Y, a população desses dois municípios deve ser ouvida, a população dos dois. Então, plebiscito da população diretamente interessada. E último requisito, meus amigos, uma lei estadual. É necessária, portanto, uma lei estadual. Aquele estado, portanto, vai fazer uma lei criando aquele novo município. Se hoje no Brasil é feita uma lei estadual criando um novo município,
sem preencher os requisitos que antes eu falei, essa lei, meus queridos amigos, será inconstitucional. Essa lei vai ser inconstitucional. Então não pode hoje, no Brasil, um estado qualquer fazer aí uma lei estadual, criando um novo município, pois como vimos, o primeiro requisito para a criação de novos municípios, ele não está presente. Tranquilo, né? Essa foi então a nossa segunda pergunta do programa de hoje. Vamos dar uma olhadinha agora na terceira pergunta, vamos ver o que o telespectador ou a telespectadora tem para nos perguntar? Vamos a ela. Pergunte ao professor. Professor Flávio, por que a Federação Brasileira é chamada de Federação por Desagregação? Por que a Federação Brasileira é uma federação por desagregação? Meus amigos, a Federação Brasileira, ela tem origem na Federação Norte-Americana. Nós copiamos muito dos Estados Unidos. Aliás, a gente encontra tudo isso na segunda Constituição Brasileira, a Constituição de 1891. Essa Constituição de 1891 teve o seu anteprojeto elaborado por Rui Barbosa, o baiano, jurista baiano Rui Barbosa, conhecido como Águia de Aia. E Rui Barbosa, que era um apaixonado pelo direito constitucional norte-americano, fez, portanto, a Constituição de 1891, inspirando-se bastante na Constituição dos Estados Unidos da América. Tanto é verdade, sabe como o Brasil se chamava naquele momento? Sabe qual foi o nome dado ao Brasil? Estados Unidos do Brasil. Estados Unidos do Brasil. E não só, viu? Copiamos muita coisa dos norte-americanos. Por exemplo, o controle difuso de constitucionalidade. Esse controle difuso que surgiu na Suprema Corte Americana, num caso que ficou conhecido como Marbury versus Madison, um caso julgado pelo juiz John Marshall. Copiamos para o Brasil e lá na Constituição de 1891 introduzimos no direito brasileiro o controle difuso de constitucionalidade. Além disso, a divisão entre Câmara dos Deputados e Senado Federal, também é algo presente nos Estados Unidos da América. Em resumo, a Federação Brasileira é espelhada na Constituição americana, é inspirada na Constituição dos Estados Unidos da América, mas com duas diferenças importantes. Primeira diferença, o grau de autonomia dos estados. Lá nos Estados Unidos da América, o grau de autonomia dos estados é bem maior. É bem maior que aqui nos estados brasileiros. Por exemplo, existem estados norte-americanos em que se admite a pena de morte, e há outros estados norte-americanos em que não se admite a pena de morte. Então, ou seja, depende da legislação de cada estado. Lá os estados podem legislar em matéria penal. Aqui no Brasil não. Aqui no Brasil é diferente. Então lá nos Estados Unidos tem sim essa autonomia maior, aqui no Brasil não. Outra diferença, meus amigos, é a seguinte: a Federação Brasileira é uma federação por desagregação. É uma federação por desagregação. Por quê? Porque nós tínhamos já um estado unitário, tínhamos um país, e esse país foi dividido. Esse país foi dividido em vários estados, para os quais foi dada uma parcela de autonomia. Já a Federação Americana não, a Federação Norte-Americana é uma federação por agregação. Aquelas colônias independentes se juntaram para formar um país. Portanto, então aí está. Enquanto os Estados Unidos da América são uma federação por agregação, aqui no Brasil nós somos uma federação por desagregação. Tudo bem? Essa foi então a nossa terceira pergunta do programa de hoje. Vamos para a quarta pergunta do programa de hoje. Vamos ver o que o telespectador ou a telespectadora tem a nos perguntar? Vamos a ela. Pergunte ao professor. Professor, qual é a diferença entre a competência privativa e a competência exclusiva? Boa pergunta, hein? Seguinte, quando a Constituição, ela cria, portanto, a federação e atribui aos entes federativos competências, então a própria Constituição faz isso, digamos assim, ela divide o bolo da competência, ela prevê competência privativa em alguns momentos e ela prevê competência exclusiva em outros momentos. Qual a diferença entre competência privativa e competência exclusiva? Eu digo